Bom, e aí entrando aqui no site de alguns órgãos estaduais de turismo, só para vocês terem um pouco uma ideia de como é que está essa estrutura, né? Então a gente nota aqui, por exemplo, no caso de Goiás, que é uma autarquia, né? E aqui eu tenho uma explicação sobre como é que é essa estrutura administrativa, né? Essa agência estadual, enfim, a legislação em relação a ela, né? E aí, aqui do outro lado, as regiões turísticas do estado. Então, a gente nota, né, dentro desse programa de regionalização, como é que isso está sendo organizado, e algumas ações dessa autarquia, né, como, por exemplo, um observatório de turismo, que vai fazer essa questão de gestão de dados e de indicadores em relação ao turismo no estado, né? Eu tenho também alguns estudos em relação a isso, e aqui, por exemplo, o planejamento estratégico das diferentes regiões, né? Então, se quiserem, é interessante dar uma olhada, assim, né? Inclusive para notar como é que são feitos esses diferentes planejamentos e como é que são essas diferentes atribuições que são colocadas aqui, né? Aqui no caso de Santa Catarina, né? Então também eu tenho essa estrutura de ter uma presidência, né? De ser um órgão não necessariamente vinculado enfim, ele está vinculado à Secretaria de Estado, mas ele é um órgão de alguma maneira autônomo, né? Uma autarquia. E aqui essa divisão administrativa, né? Então tem uma diretoria de estudos e inovação, uma de marketing, uma de planejamento turístico e uma de administração e finanças, né? Então essas divisões administrativas em relação a isso, e a gente pode ver a própria âmbito de atuação, né, dos estados pelo próprio nome das diretorias. Tá certo? Bom, então a gente nota, né, que tem essa estrutura administrativa em relação à gestão do turismo e à própria governança local, né, e que ela vai operar de alguma maneira, né, a partir de diretrizes, né, que vão ser dadas por planos, né, e aí e pelo próprio planejamento, né. É interessante a gente notar que o planejamento, muito mais do que um documento ou um cenário que a gente quer chegar no futuro, né, ele é um processo. E aí, nesse sentido dele ser um processo, né, é justamente esse processo de articulação dos diferentes atores, de definição de metas, enfim, de processo, de onde a gente quer chegar, né, redesenho dessas estratégias e análise e implementação disso, né. Então, se a gente for ver aqui, tem uma certa, eu peguei esse gráfico aqui, que ele nos coloca algumas etapas desse processo, né, de planejamento. Então, primeiro, essa definição de um cenário, né, esse diagnóstico, ou seja, uma análise daquela situação, de como é que a gente está, onde é que a gente quer chegar, ou seja, a concepção de como que a gente vai chegar nesse local, né, elaborar esse plano e aí então implementar essas estratégias para enfim, para chegar lá, né, sempre se lembrando da questão do monitoramento, né, enfim, aquilo que eu não consigo, de alguma maneira, monitorar, a estratégia acaba se perdendo, né, se eu não tenho definido também de quem são, de maneira clara, né, de quem são as atribuições, também isso acaba se perdendo. E aí, nesse sentido, eu queria colocar para vocês aqui alguns planos, né, isso que a gente chama de PEDITs, né, planos do desenvolvimento do turismo integrado sustentável, né, integrado do turismo sustentável. Então, o que é essa ideia do PEDITs? Né, por um lado, essa ideia de integração, no sentido de integrar diferentes atores do destino, né, então não é só o governo, mas é o governo, o setor privado e o terceiro setor, esse foco em relação à sustentabilidade do turismo, e também essa ideia de integração, no certo sentido de analisar o sistema do turístico, né, a partir da demanda e da oferta, essa relação entre demanda e oferta, e integrar ele ao resto, né, do planejamento territorial do estado, enfim, né, ao resto da saúde, enfim. Então, eu tenho essas diferentes visões, né. Será que o turismo deveria ser integrado aos diferentes planejamentos setoriais de diferentes setores, ou fazer algo próprio do turismo, né? Então, na medida eu tenho esses dois, né? Então, o quanto esse setorial deve ser integrado aos outros também. E aí eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, né? Vou abrir, sugiro depois também que vocês
abram para dar uma olhada um pouco nessa estrutura de como é que é esses planos, né? E eles vão seguir basicamente, né, essa estrutura que eu comentei anteriormente, né, de ter um diagnóstico, um prognóstico e as esferas de atuação. Abriu aqui o caso de Belo Horizonte, por exemplo, né? Então, aqui vão estar os objetivos, qual é a finalidade desse plano, né, do PIX de Belo Horizonte, quais são os cenários, ou seja, para onde é que eles querem chegar, né, fazer esse diagnóstico em relação a essa área e a essa integração, né, das atividades turísticas ali. E a gente nota que esse diagnóstico ele tem um vínculo muito forte com esse sistema do turismo aqui, como proposto pelo GAN, ou como aquele próprio sistema do BN, né? Então, ou seja, de partir do visitante analisar como é que se articulam atrações, serviços turísticos, infraestrutura, a comercialização, os sistemas de informação e transporte, né? De analisar essa integração. Então, aqui, né, essa análise do mercado, uma análise da demanda, análise da infraestrutura, da área, do quadro institucional também, né, de como é que se articularam essas competências, enfim, essa superestrutura, né, do turismo, aspectos ambientais, e aí uma consolidação geral, né, do que seria esse diagnóstico do turismo na região. Aqui, então, portanto, uma validação da seleção dessa área, porque o recorte de Belo Horizonte, porque não, por exemplo, uma outra região turística maior, como a região metropolitana, enfim, né? Se estabelece, portanto, as estratégias de desenvolvimento do turismo para cá, e aí, então, vou ter um plano de ação, né? Os investimentos e os recursos que vão ser utilizados para realizar esse plano de ação, né? Como é que vai ser esse monitoramento e essa avaliação dos resultados desse plano, e também, né, o quanto é necessário que esse plano tenha essa participação pública, né, e seja validado pela sociedade. Então, essa ideia do planejamento participativo também, né, porque na medida em que eu envolvo a comunidade, eu consigo fazer com que ela se engaje nesse planejamento do turismo, né. Ao contrário que se eu faço aquele plano de gabinete, é muito mais difícil depois eu levar isso a cabo, né. E por outro lado, como eu comentei anteriormente, o planejamento ele cada vez mais é entendido enquanto um processo, né? Não enquanto um resultado final, um resultado finalístico, né? Então, essa ideia do processo é bastante importante. Inclusive, o GAN vai nos colocar aqui algumas diferenças, né, do que seria um planejamento convencional e um planejamento interativo, né, ou participativo, que ele vai colocar aqui, por exemplo, que o planejamento participativo ele inclui esse retorno das informações, essa consulta pública, né? Enquanto que o planejamento convencional, em geral, eu tinha essa informação de retorno de uma maneira muito unidirecional, né? Não tenho essa negociação e essa consulta, essa incorporação da opinião dos diferentes agentes, né? O que acontece no planejamento interativo, então, né? Em todo o ciclo, né, e com vários interessados, e aqui, então, eles estão envolvidos somente no final do processo. Então, é como se a gente faz todo aquele planejamento, depois a gente faz uma audiência pública, ela pensa, vai ser assim, né, e o pessoal pouco tem possibilidade de interferir nesse sentido, né. Aqui, essa premissa, né, de que a participação aberta leva a melhores decisões, né, aqui a premissa de que a informação maior leva a melhores decisões, e aqui uma certa diferença que eu tenho também, né, e que às vezes é digamos assim, um embate, né, entre eu fazer um planejamento participativo com várias pessoas da comunidade, enfim, mas em que medida essas pessoas têm um nível de informação e de entendimento correto para fazer esse planejamento, né? Então, essa necessidade também no planejamento participativo de eu instrumentalizar as pessoas para que elas possam tomar as ações de uma maneira mais informada, né? Aqui, então, essa condição de um comitê, né, em relação ao planejamento interativo, e aqui essa visão de ter um expert da área que vai ser o cara que vai julgar e vai realizar as coisas, né? Esse foco aqui no apoio, na mobilização social para engajar as pessoas naquele plano, e aqui esse foco em dados, né, e
e nessa estrutura informacional. Aqui essa ideia do plano, o que a gente concorda em fazer, né, e não o que a gente deveria fazer. Então é sair um pouco dessa visão do plano como aquela situação ideal, né, e justamente analisar o planejamento mais como um processo, ou seja, de quais são os acordos que existem, quais são os consensos que existem e onde é que a gente pode ir se movendo nesse sentido, né? E aqui o sucesso é mensurado pelo acordo de consensos, né, na ação, que vai, de alguma maneira, mobilizando essas mudanças, né? E aqui o sucesso mensurado a partir dos objetivos do próprio plano, né? Então, um pouco essa diferença entre essas duas visões sobre planejamento, né? E aí o mesmo autor e outros também vão estabelecer alguns fluxogramas, né, alguns esquemas de como é que funciona esse planejamento, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, essa ênfase, né, no papel do cidadão, no processo de tomada de decisão e no papel do governo, né? Então o que cada um faz, né? E o quanto vão ser realizados a partir de, por exemplo, então eu tenho aqui, né, essa consulta, essas atitudes dos cidadãos em relação àquilo, em relação ao processo, né, essa organização dos dados em relação e a criação de alguns cenários possíveis, né, para as pessoas analisarem, e aqui o governo, essa questão de organizar esse processo de uma maneira, né? A seleção de alternativas, a questão das audiências, né? Esse processo iterativo de novas audiências, enfim, até chegar numa implementação desse plano, né? Aqui o Michael Hall é um outro livro que comenta também duas estruturas, né? Do turismo regional, por exemplo, na Austrália, em que são definidas algumas metas, depois análise de potencialidades, né? E análise de mercado, que é um pouco aquilo que eu comentei do diagnóstico, né? O estabelecimento de cenários para então eles realizarem essas consultas. Então eles, de uma maneira, fazem esse diagnóstico para depois fazer as consultas e ver esse apoio, né, em relação, essa avaliação em relação à sustentabilidade ambiental e econômica, implementação, consulta e revisão, e essa ideia de um ciclo também, né? E aqui em relação ao local, né, eu tenho uma participação muito maior, porque no caso do regional eu tenho uma escala mais abstrata, digamos assim, mais ampla, né? E no caso do local, então, essa necessidade de envolvimento maior da comunidade, de consultas, enfim, workshops, oficinas, né? Para o estabelecimento desse planejamento, né? Um outro esquema aqui, por exemplo, é um esquema do planejamento estratégico também, que vai um pouco nesse sentido, né? Ter alguns objetivos, uma análise estratégica do ambiente, do mercado, da concorrência, enfim, a definição da filosofia, dos métodos, né? De como é que vai ser isso, o estabelecimento de indicadores, né? E de monitoramento em relação a isso, e como é que isso acontece. Bom, pessoal, eu acho que um pouco, mais ou menos isso que eu tinha para comentar com vocês, né, sobre esses dois tópicos, né, essa estrutura administrativa do turismo, que eu coloquei ali alguns artigos e também alguns esquemas que mostram como é que funciona isso aqui no Brasil, né, e por um outro lado também essa percepção de planejamento turístico, né, o que ele deve ser e como é que são as diferentes etapas, né. E aí eu iria sugerir para vocês realizar a seguinte tarefa, né, de acessar esses diferentes planos de turismo e acessar o site desses diferentes organismos de turismo e fazer um pouco enfim, esse cara a cara, né, de ver o que está no plano, o que está ali, enfim, institucionalizado no site daquela instância de governança, né, em que medida no planejamento plurianual essas ações estão contempladas ou não, né, e, enfim, de fazer um pouco esse exercício. Tá ok? Então, era isso. Até mais.